Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de Arquitetura e Perícia. E hoje mais um capítulo falando sobre a perícia. Bom, hoje nós vamos falar aqui como se montar, como se dissertar, como se executar um laudo de perícia técnica judicial. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar aqui de dica para vocês, bem clara, é que o laudo de perícia precisa ser o mais claro e objetivo possível. Eu tenho visto por aí laudos de peritos experientes, já com anos na área, que realmente ficam extremamente longos e sem objetividade. Imaginem vocês, o juiz que tem conhecimento na matéria de direito. Ele não conhece absolutamente nada sobre construção civil. Ele chama você, perito, engenheiro ou arquiteto, para passar a ele um laudo de engenharia sobre a construção que está apresentando algum tipo de patologia. Vocês, ao invés de serem claros e objetivos, enrolam mais do que qualquer outra coisa. Laudos extremamente longos, cansativos e que no final das contas eu acho que mais deixam o magistrado confuso do que com certeza daquilo que ele deve colocar, proferir em sua sentença. Portanto, aí vai a minha primeira dica principal: objetividade, clareza, e procurem fazer laudos o mais curto possíveis. Não façam eles muito longos. O juiz já tem que ler processos, centenas de processos por mês. Imaginem ele ainda ter que ler um laudo técnico que não é da área dele, uma área que é totalmente desconhecida para ele, ainda ser obrigado a ler alguma coisa extremamente longa. Fica muito cansativo. Então vai aí a primeira dica: os laudos, muitos laudos que eu tenho observado de peritos experientes, eu tenho visto esse erro sendo cometido o tempo todo. Laudos extremamente grandes, extensos, difíceis e cansativos de serem lidos. Portanto, essa é a dica principal que eu passo para vocês aí que estão querendo seguir a carreira de perícia. Objetividade e procurem ser concisos nas suas interpretações. A outra coisa é, como é que a gente começa um laudo? O laudo, primeiramente, precisa ser direcionado ao juiz da vara que vocês estão executando o laudo. Depois, abaixo disso, abaixo do direcionamento que vocês colocam ao magistrado, vocês devem qualificar o processo. O que é qualificar o processo? É exatamente colocar o número desse processo, colocar o réu e colocar o autor. Melhor, primeiro o autor, depois o réu, logo abaixo desse processo. Aí sim vocês começam o desenvolvimento do laudo. Ele deve ter uma introdução, como qualquer texto normal, como qualquer redação, deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nessa introdução, vocês devem avaliar o que está sendo periciado, qual é o objeto desse processo, descrever o imóvel, falar todas as suas características, inclusive, se quiserem, é opcional, não é obrigatório, mas se quiserem e acharem necessários, colocar a planta deste imóvel, dessa edificação. Isso é bem legal também, porque facilita a leitura para o magistrado fazer a sua interpretação jurídica do caso. Colocar metragem, enfim, todos os detalhes arquitetônicos dessa construção pode ser bastante legal se vocês acharem que assim é conveniente. Bom, depois dessa introdução com todas as características do imóvel, descrevendo tudo que ele tem, abaixo deve vir a análise das patologias observadas. Enfim, descrever trincas, fissuras, aonde elas aparecem, como elas são, isso seguido sempre de fotos. As fotos são essenciais para ilustrar o laudo de perícia técnica. Eles vão ajudar o juiz a entender os acontecimentos e os fatos do objeto do processo. Então, isso deve ser feito sempre nos laudos de perícia. A descrição, abaixo a foto. Por exemplo, vocês vão descrever uma trinca que está posicionada no cômodo tal, em sentido diagonal, pode até colocar, se acharem necessário, se ela é uma trinca, se ela é uma fissura ou ela é uma rachadura, porque dependendo do tamanho existe a diferença da nomenclatura.
e colocar isso sempre com um linguajar minimamente técnico e sim fácil de se entender. Se vocês começam a falar uma linguagem absolutamente técnica da nossa área, o juiz não vai entender, assim como os advogados das partes também não vai entender. A gente precisa colocar uma linguagem fácil para que todos envolvidos no processo possam ter a compreensão dos fatos, dos acontecimentos relacionados a esse processo. Então, descrever todas as patologias e ao final da descrição das patologias, vocês devem colocar a conclusão. E o que será essa conclusão? É onde vocês vão avaliar as causas dessas patologias, as possíveis causas e o que pode e o que leva isso a ocorrer. Essa é a conclusão do laudo de perícia. Embaixo vocês assinem e coloquem, de preferência, o número do registro profissional de vocês, engenheiro ou arquiteto. Então, esse é o formato básico de um laudo de perícia. A qualificação do processo, a introdução com a descrição do imóvel, o desenvolvimento, que é onde vocês vão mostrar e falar sobre as patologias que o imóvel apresenta, e a conclusão, que é onde vocês vão dizer as possíveis causas, o nexo causal, o que aconteceu, o que provavelmente aconteceu. Muitas vezes vocês não vão poder apresentar uma certeza absoluta, porque vocês não estiveram presentes no momento do acontecimento, mas vocês podem dar uma ideia e um direcionamento do que pode ter causado aquela patologia na construção. Por exemplo, um desabamento de uma construção, a construção colapsou. Como é que vocês podem ter certeza absoluta daquilo que ocorreu? Bom, vocês vão estudar todo o material dos escombros, vocês vão observar tudo que está ali e claramente dá para a gente chegar a uma conclusão do que foi que provocou aquele desabamento. Se foi uma intervenção de alguma obra feita de maneira errada, muitas vezes tem imagens de câmeras, enfim, uma série de coisas que a gente pode juntar e formar um material comprobatório daquele tipo de situação. Então, a conclusão é preciso que ela esteja bem formulada e que mostre ao juiz as prováveis causas daquele acontecimento. Isso é extremamente importante. E a objetividade, ser conciso e ser claro. Nada de termos técnicos, falar de forma que só outro engenheiro ou outro arquiteto entenderia. Não, é preciso que se fale para que todos entendam, não só o juiz, como os advogados, bem como as partes do processo envolvidas que também vão querer ler, vão querer saber o que está acontecendo, correto? Bom, e se vocês quiserem saber mais detalhes, se vocês estão interessados na profissão e querem seguir o ano que vem começar uma vida nova como engenheiros e como arquitetos, peritos, e tiverem interesse de como é um laudo, para vocês terem como referência para poder montar o seu próprio modelo, sim, porque não existe um modelo que todo mundo deva usar. Cada um pode e deve trabalhar com o próprio modelo que você mesmo vai desenvolvendo ao longo da sua experiência. Mas se você quiser já ter uma referência para começar a montar o seu, é só você clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo, aonde eu ensino como é a carreira de perícia, como você deve despachar com o magistrado, petição de honorários, o laudo, dou exemplo de laudos, coloco alguns laudos feitos por mim ao longo da minha carreira. Tudo isso de uma forma bem clara e bem objetiva, mostrando como é o dia a dia da vida do perito. É só clicar no link lá embaixo, na descrição do vídeo, e comprar a minha apostila, que é apenas R$100. E simplesmente mostra para vocês uma vida inteira de perita. Anos de experiência em algumas páginas, de uma forma bem objetiva e bem fácil de entender. Se vocês estiverem interessados, cliquem no link lá embaixo, que vocês serão direcionados para a página de compra, ok? E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de sair sem deixar o seu like. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam no meu canal e compartilhem com todos aqueles que têm interesse nesse assunto, ok? Até o próximo vídeo.